Deus. Aleluia. Deus seja louvado, amados. Amém. Meus Amém. irmãos, glória a Deus. Por gentileza, todos abrem a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, que está no livro do Evangelho por Lucas, no capítulo 16. Isso. E nós vamos ler a partir do versículo 19. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Deixa eu ver, arrumar aqui. Glória a Deus. Então, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim, vai falar sobre o rico e o Lázaro. No versículo 19 diz, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com ele, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Até aqui, amados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vemos aqui na palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele estava dizendo já nesse versículo 19, que havia um homem rico, e ele estava vestido de púrpura. Irmãos, veja que era um homem muito de linho finíssimo, e ele sempre estava tendo seus dias regaladas, esplendidamente. Quer dizer, era um homem que estava muito bem sucedido. Naquele tempo, irmão, vestidos de púrpura são as pessoas da nobreza, são os das realezas, são pessoas que elas usavam esse tipo de vestido, eram destacados. E esses são pessoas, até sacerdotes ali também usavam, irmãos. Então veja que esse homem era um homem muito bem de vida. E nós vemos aqui, pela palavra, do 19 ao 21, esse verso, que esse homem muito rico, né? Era um homem, ele estava ali, e havia também um outro, que era um mendigo. Olha lá, havia também um certo mendigo.
chamado Lázaro, e que jazia cheio de chaga à porta daquele. Então, Lázaro tinha suas enfermidades, e no versículo 21, Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa deste homem rico, porém, até os próprios cães, irmãos, iam lamber as chagas de Lázaro. Irmãos, os cachorros antigamente, só para vocês terem alguma ideia, hoje as coisas são diferentes. Hoje a maioria das pessoas tem os seus cachorrinhos em casa, são tratados com rações, têm as suas injeções, são bem cuidados, né? Mas antigamente os cachorros viviam na rua, tinha muito cachorros na rua. E nessa época aqui também havia muito. Quem era da época de 70, 60, 70, 80, existia até carrocinha, né? Para pegar os cachorros da rua, porque era um tempo muito difícil, os cachorros mordiam as pessoas, algum poderia ter a doença da raiva, e assim por diante. Porém, hoje já tudo é mudado, né, amados? Mas vamos no tempo do Senhor Jesus aqui. Ele contando isso, naquele tempo, os cachorros andavam pela rua e morriam de fome. Eles morriam de fome. Vocês podem ver numa passagem de Jezabel, que ela foi lançada lá de cima, caiu no chão, salpicou o sangue dela. E quando Jeú mandou buscar ela para enterrar, os cachorros já tinham comido ela toda, só tinha sobrado as mãos, os pés. E por quê? Era uma profecia, os cachorros lá, eles tinham fome, comiam o que era resto. E aqui, o Senhor falando de Lázaro, Lázaro estava doente. Voltamos aqui em Lázaro. Lázaro estava doente e os cachorros iam e lambiam, irmãos, toda a chaga ali de que saía, poderia sair pus, sair algumas coisas ali, secrementos. E esses cachorros ali não deixavam Lázaro também em paz. Mas nós vemos aqui, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, que Lucas é que está narrando isso aqui. Lucas falou desta forma, porque Lucas também era médico, né, irmãos? E vejamos aqui, se vocês forem lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, é importante nós irmos lá, só para vocês entenderem que esse, esse evangelho, glória ao nome do Senhor, de Lucas, muitos sabem que Lucas era médico, mas pouco sabe é dentro das próprias escrituras, não é verdade? Então vamos lá. Vamos lá em Lucas, Colossenses, capítulo 4, tá bom? No versículo 14. Olha o que diz aqui, ó. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Então, o evangelho de Lucas, o Lucas era médico, louvado seja Deus. Ele não viu Jesus na época, porquanto quem viu ali foi Marcos, quem andou com o Senhor Jesus foi Marcos, foi João e também Mateus. Aí Lucas se converteu, ele era um médico, e Lucas, se vocês verem no primeiro capítulo dele, ele começa a buscar toda a história do Senhor Jesus minuciosamente, bem? Então vejamos aqui na passagem da palavra aqui, que esse mendigo sofredor, por ser chamado Lázaro, que coincide, né? Lázaro, que é amigo de Jesus, ressuscitou, né? E então nós vemos que não é esse Lázaro. O Senhor Jesus usou este nome, né? O nome. Agora, gostaria de ver para vocês o que é esse vestido de púrpura que eu falei que é a realeza que usa, os nobres que usa. Tinha uma pessoa que vendia esses vestidos. Vamos lá no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 14. Olha o que diz aqui em Atos 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Vendo? Então, ela vendia vestidos de púrpura, enfim, para vocês verem que era uma roupa
mais nobre, uma roupa mais cara. Mas, enfim, Jesus, contando aqui a passagem, já no versículo 22, o Senhor Jesus vai dizer que esse mendigo, ele acabou morrendo. E ele foi levado pelos anjos do céu, glória a Deus, pelos anjos, para o seio de Abraão. E também morreu o rico, e ele foi sepultado. Olha que interessante. Irmãos, eu queria mostrar para vocês, na guia do Espírito Santo, que também devemos abrir no livro de Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, e nós vamos ler aqui no versículo 14, irmãos. Olha só o que diz aqui. Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Não são, porventura, todos eles espírito ministradores, esses aqui são anjos, tá? Enviados por quem? Por Deus, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Olha como o Senhor é maravilhoso, tá bom? Deus abençoe, irmã Luciana. Veja bem, olha como Deus é maravilhoso, queridos. Eu vou repetir esse versículo 14, é muito importante. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, que são os anjos, enviado, quer dizer, saíram lá do céu, enviado à terra, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora, quando você volta aqui para Lucas, né, aqui nesse verso, que o, ele morreu, no versículo 22, que quando o mendigo morreu, os anjos vieram buscar ele. Olha que interessante. Olha os espíritos ministradores. Veio buscar ele e levou ele lá para a glória de Deus. Olha que passagem linda. E queria também voltar um pouco atrás, que enquanto na terra, irmãos, esses dois estavam vivos, Jesus contando essa história, quando os dois estavam vivos, esse mendigo estava sempre na porta do homem rico, porque o homem rico sobrava alimento, jogava fora. E ele desejava comer daquilo que caía da mesa desse homem. Então, quantas oportunidades que esse homem rico teve passando por Lázaro, e ele desprezou Lázaro. Ele se importou só com si próprio, com certeza seus amigos, suas festas, todos do nível dele, uma classe dele, e ele não se importou pelo seu irmão, porque os dois eram judeus. Jesus contando essa história aqui, né? Então nós percebemos aqui por que o irmão Júlio, os dois seriam judeus? Porque naquela época lá, Jesus estava em Israel, e ele está contando, ali reflete para todos eles, porque o reino veio para os judeus, veio para Israel, e também para os gentios, mas ele estava iniciando para primeiros filhos, que são Israel. O que aconteceu? Esse homem, ele desprezou a presença de um mendigo. Irmãos, se nós refletirmos isso aqui, e que devemos refletir, quantas vezes, quantos de pessoas que desprezam o pobre, o mendigo, o necessitado? Quantos? Quantos que gostam de estar com as pessoas de sua própria classe? Então, irmãos, veja que esse homem rico, ele não foi sábio. Teve oportunidade de ajudar esse mendigo, mas não ajudou. Ele tinha bens, dinheiro, para cuidar da chaga desse mendigo. Não cuidou. Poderia dar umas vestimentas mais novas para ele? Também não. Para dar um lugar para ele ter uma pousada, para se livrar até dos cães que estavam lambendo ele, também não se importou pelo teu próximo. Olha, irmão, vamos aprender em nome de Jesus, se preocupar com o próximo também. Os próximos que também são pessoas como nós, que precisa de ajuda, nós não podemos negar a ajuda. Né, irmão? É claro que cada um vai fazer conforme as suas forças, né? Tem pessoa que às vezes não pode ajudar no dinheiro, mas pode ajudar em alguma coisa, além das orações.
trabalhar em alguma parte, ajudar em alguma coisa para facilitar. Mas aqui nós vemos que esse homem rico, ele desprezou o mendigo toda a sua vida, ele só foi egoísta, só pensou em si próprio. Ele não se preocupou pela enfermidade do seu próximo, sem cuidar dele. Enfim, é onde que eu li aqui para vocês o versículo 22, que Lázaro foi levado para o céu. Esses anjos vieram buscar e foi para o seio. Mas logo depois, o rico também morre. E quando ele morreu, irmãos, ele foi sepultado. Agora, para onde foi esse homem rico? Imagina o caixão desse homem deveria ser muito esplêndido, ou um caixão de um homem realeza, né? Então, de nobreza, vamos dizer assim. Não realeza, desculpa, nobreza. Já aqui vemos, e no versículo 23, irmãos, nós estamos vendo aqui, entre esse 22 até o 24, o 23 diz que lá no inferno, esse rico, ele ergueu os olhos e ele estava em atormento. Glória ao nome do Senhor Jesus. Uma pessoa atormentada não tem paz, irmão. Tá? E viu, bem de longe, Lázaro e também viu no seio de Abraão, né? Nós vemos aqui que lá Lázaro estava. Já no versículo 24, nós vemos aqui que aquele homem rico disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e que me refresque, porque eu estou atormentado nesta chama, fogo. Irmãos, veja bem que depois de cada um desses dois, né, os dois morreram, e a circunstância desses dois são totalmente diferentes, inverteu. Lázaro sofreu nessa terra, o rico, ele gozou dessa terra e não ajudou. Depois que morre, mudou, inverteu a circunstância. Lázaro, né, ele foi para o, vamos dizer, para o seio de Abraão, quer dizer, foi para o céu, que os anjos veio buscar. E depois nós vemos aqui que o rico, ele acabou indo para a chama, para o inferno. Certo, irmãos? Então, vocês podem observar que isso aconteceu, glória ao nome do Senhor Jesus, e ali, então, vemos ali que um foi para o paraíso, que é Lázaro, e o outro acabou indo para o inferno. Bom, irmãos, sabemos que o inferno é o mundo dos mortos ali, e vemos que havia uma divisão, que quando ele pediu para que Lázaro, né, molhasse a ponta do seu dedo em água para refrescar ele, Abraão disse que não teria condições, porque havia ali um, um grande espaço, um abismo muito grande. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso, irmão? Que os que vão para o inferno e os que vão para o paraíso, para a glória do nosso Senhor, há um abismo muito grande. Depois que morre, irmão, o destino de cada um já está selado. Essa é a verdade. Aos incrédulos que não creram no evangelho do Filho de Deus, que rejeitou a graça, o perdão, a misericórdia, Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Que rejeitaram, eles terão seu fim no lago do fogo e do enxofre, que está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, o grande trono do Senhor. E que está escrito, e todos aqueles que não foi achado o seu nome, escrito no livro da vida, serão lançados no lago do fogo do enxofre, que é a segunda morte. Então vejamos, queridos, que aqui percebe que as pessoas que vão para este lugar, eles vão com o corpo, com alma, e lá eles terão consciência
como nós no céu também teremos. Eles vão sofrer dores, vão sofrer arrependimentos, eles não terão mais chance da salvação quando morrerem. Irmãos, se ainda a pessoa que talvez possa ouvir esse evangelho e não está acreditando muitas vezes que teve evangelização na sua vida, e hoje você ouvir e você morrer na incredulidade, não aceitando Jesus como seu Salvador, porque você é pecador como eu e todos nós, o seu destino, quando for para a sepultura, será igual, exatamente igual a este homem rico. Está selado, não muda mais. O que tem que ir para o céu vai, o que tem que ir para o inferno também vai. Vocês querem ver um exemplo disso? Vamos ali em Daniel, livro de Daniel, no capítulo 12. Olha que passagem linda. Livro de Daniel, capítulo 12. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu achar aqui, irmãos, tá? Glória a Deus. Olha o que diz aqui. Ó, glória ao Senhor. Deixa eu achar o verso para vocês aqui, tá bom? Olha aqui no versículo 2 de Daniel 12. E muitos o que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tá vendo? Então, quando a pessoa morre na incredulidade, não crendo em Cristo, não crendo nesse evangelho que o Senhor está mandando para a face de toda a terra, pois os que morrerem não terão chance mais. Porque quando estará lá, irmãos, só para vocês entenderem bem, viu, amados? Glória ao nome do Senhor Jesus. Os que descerem nunca mais subirão, não terão perdão, porque o Senhor é juiz. Vai praticar a sua justiça. A misericórdia está aqui nessa terra enquanto estamos com vida. Então, bem-aventurados que aceitaram o evangelho e andam com Jesus, bem-aventurados sois vós. Mas esses outros que não aceitarem, eles perderão o galardão, a salvação, e estarão condenados para o desprezo eterno. É como eu disse para vocês, eles terão consciência lá no inferno, a oportunidade de cada um que levou o evangelho para ele. Eles vão lembrar das pessoas que levaram o evangelho e eles desprezaram o evangelho de Jesus. Desprezou, como Jesus disse também ali em Marcos, capítulo 16, se vocês abrirem lá, vocês vão lembrar, ali que o Senhor fala com os discípulos, fala assim, ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e aos que não crerem estarão condenados. Pronto, tá aqui, ó. Vão para o desprezo eterno. Irmãos, o que às vezes tem muito crente, tem muitas pessoas que têm medo quando se fala de inferno. E sabe de uma coisa? É o próprio Filho de Deus que mais prega sobre o inferno, é ele. Se você pegar os evangelhos, você observa quantas vezes Jesus fala ali contra o pecado, fala do inferno, lógico que também do céu. Então veja, irmãos, que tem pessoas que às vezes escolhem, não, eu não quero ouvir essa parte, só quero ouvir a parte do céu. Não ignora, nós nunca podemos ignorar que o nosso inimigo é Satanás. Ele existe, ele foi um anjo de luz, estava lá na glória de Deus, hoje era caído, e nós não vamos ignorar isso. Porque nós temos Cristo e nós temos... Por que estaria escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 10? Para nós se revestir toda a armadura de Deus. Por que nós temos que fazer isso? Porque existe o inimigo. Porque existe o inimigo das nossas almas. O inimigo contra as coisas de Deus. E nós fomos chamados para Jesus Cristo.
Então, nós temos que batalhar, nos armar espiritualmente e lutar contra todas as hostes da maldade desse mundo e do século desse mundo. E contra também os principados, e contra as trevas desse mundo. Certo? Então, veja, irmãos, está muito claro em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Claríssimo. Então, voltando aqui, amados, aqui nós vemos que esse rico, ele tinha consciência. Irmãos, e nós que vamos lá para a glória de Deus, vamos ter consciência? E muito, tá bom? Você pode ver que em Apocalipse, no capítulo ali 21, você vai ver que no novo céus e nova terra, que o Senhor fez e que o mar não existe, nós não estamos falando no mar literal, que é o oceano. Esse mar é o mar de pecado que muitas pessoas fizeram. Esse mar vai ser removido. Os pecados todos vão ser removidos. Por isso que chama mar de pecado. É uma quantidade enorme de pecado que esse mundo comete. Muito bem. Desde a da geração ali de Adão até os dias de hoje, pecados e mais pecados. Vocês têm ideia, o acúmulo desse pecado é como o mar que nós vemos aí, de tanto. A terra, o continente é pequenininho em relação à quantidade de água que existe, dizendo fisicamente aqui na terra. Então, espiritualmente, o mar de pecado, ele também vai ser removido no novo céu e nova terra, não haverá pecado. E o Senhor, nosso Deus, vai enxugar os nossos olhos toda lágrima. Você tem consciência? Dor, vai tirar a dor, consciência, né? E assim, não haverá mais enfermidade. Então, amados, o Senhor Jesus disse que um dia nós estaremos na mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó, todos os seus santos lá. Consciência. Estaremos numa cidade aonde será endereçada do céu a nova Jerusalém, virá do Senhor. Não estamos falando da Jerusalém dessa terra aqui. A nova Jerusalém. Consciência. Todos aqueles que estavam debaixo do altar ali em Apocalipse clamavam ao Senhor dizendo: até quando tu vingarás? Olha que interessante, irmão. Até quando tu vingarás o nosso sangue lá na terra? Senhor, descanse até que completa os seus irmãos, que também serão degolados. Então, amados, veja que há consciência. Muitas, vocês querem ver um outro exemplo? Lembra ali, para vocês verem que há consciência. Porque muitas pessoas talvez não saibam, tá bem, irmãos? Pegando aqui a palavra de Lázaro aqui. Veja bem, nós podemos ver claramente na palavra de Deus, vamos ver isso aí na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Vocês lembram que Jesus estava sendo crucificado? Vocês também lembram que havia dois malfeitores com ele? Um estava à direita e o outro à esquerda. Um deles zombou do nosso Senhor Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz e salva nós também. O outro repreende aquele malfeitor que falou isso, dizendo: homem, não temes a Deus? E aí ele falou assim: nós fizemos coisas, glória ao Senhor Jesus, e merecemos passar por essa justiça, porque nós fizemos coisas erradas. Mas este homem é justo. Aí ele olha para Jesus e disse: Senhor, quando tu estiver no teu paraíso, lembra de mim? A resposta de Cristo para um homem arrependido: em verdade te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Irmãos, olha que coisa mais linda. Jesus, ele faleceu, foi sepultado. Horas depois, precisaram quebrar as pernas daqueles homens para que eles morressem. E eles morreram. O Senhor levou ele também. Então, a partir de Jesus, irmãos, veja bem, Jesus foi ao paraíso com ele naquele mesmo dia. Depois, na ressurreição de Jesus, foi aonde que abriu todos os sepulcros dos santos e entraram
na cidade santa. Vamos ver isso em Mateus, capítulo 27. Olha o que está escrito aqui em Mateus 27, versículo 50. Quero ajudar vocês, para vocês verem que a partir do momento, todo cristão, hoje, que morre, vai lá para o caixão, irmão, o corpo dorme, descansa no dia do Senhor. Porque quando o Senhor vier, esses corpos dos santos vão ressuscitar. Mas e as almas deles? As almas vão dormir? Não vai dormir. O corpo dorme. Por isso que Jesus falou, Lázaro não está morto, ele dorme. Eu vou despertá-lo do sono. A menina não está morta, ela dorme. Então vamos aqui, Mateus 27. A palavra diz assim no versículo 50. Glória a Jesus. Olha aqui. E diz aqui no versículo 27, 50, deixa eu achar aqui. Olha, irmãos, eu vou ler aqui do versículo 50 em diante. Mateus, capítulo 27, versículo 50. Isso aqui é um momento, depois vocês leem tudo, tá? A crucificação do Senhor Jesus. É um momento aqui que Jesus, olha aqui, ó. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. No outro o evangelho, ele diz assim, está consumado. Pai, toma em tuas mãos o meu espírito. Quer dizer, já tomou nas mãos de Deus, né? O corpo está indo. Olha o que diz aqui no versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Olha o 52. Abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Só, irmãos, presta bem atenção nisso. Esses corpos, esses sepulcros só foram ressuscitados após a ressurreição de Jesus. Porque quando nós lemos aqui, vocês vão imaginar que isso aí foi na hora que Jesus morreu. Não, irmãos. Olha o versículo posterior, que é o 54. 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, de quem? De Jesus, entraram às cidades santas e apareceram a muitos. Então, aqui está, olha só, igreja, presta atenção nisso aqui, ó. No 52, abriram os sepulcros de muitos corpos de santos, não foram todos da terra. Os ímpios, os incrédulos, não foram abertos à sepultura. Somente os dos santos. Por que dos santos? Porque Jesus, irmão, quando ele ressuscitou, ele foi para a sua glória. E ele levou. Então, hoje, irmãos, todo cristão ou cristã, aqueles que são santos e fiéis ao Senhor, estão falando de fiéis. Por isso que eu e todos vocês temos que perseverar até o fim, ser fiel com o nosso Senhor, para que no dia da tua sepultura, quando você for sepultado, e eu também, o anjo do Senhor, como foi na vida de Lázaro aqui, claro, Jesus já mostrou, porque essa parábola de Jesus não é mentirosa, Jesus nunca pôs uma parábola mentirosa, toda parábola é verdadeira, porque Cristo é a verdade. Então, quando nós morremos, que o coração para, que não há mais respiro, os anjos do céu descem para buscar nossas almas. E nós vamos com o Senhor no paraíso. Irmão, alguém pode duvidar disso? Vocês não lembram o que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo? Que ele até disse, está em Coríntios, ele disse, eu conheço um homem que há 14 anos, se é no corpo ou fora do corpo, eu não sei, que ele subiu ao céu, e subiu ao terceiro, quer dizer, subiu ao terceiro céu e entrou no paraíso. Se foi fora do corpo ou no espírito, eu não sei. Mas ele viu coisas inefáveis que não é lícito falar a um homem. Quer dizer, você viu, Deus o levou lá no paraíso em vida, mas teve que retornar.
E nós? E os nossos queridos, fiéis no Senhor? Amados, eles estão lá, a alma está lá. Você vai falar, mas irmão Júlio, acabei de falar, vai lá em Apocalipse. Eu não vou lembrar agora aqui o número, tá bom? Eu não sei se está ali no 10, no 9, 14, por ali. Fala dos martírios, fala daqueles que estão com as palmas brancas na mão, vestidos brancos, e eles falaram com o Senhor, e o Senhor disse: calma, descanse. Eles estavam conscientes, estavam vivos, entendeu? Eles estavam lá. Então, todas as nossas almas, os fiéis no Senhor, ele é levado. Mas e os mortos? E aqueles que são incrédulos? Pois é, eles também, as almas descem, vão lá para o inferno. Mas não estamos falando do inferno que ainda está lá em Apocalipse, do lago do fogo, porque esses serão lançados. Vocês lembram numa passagem que Jesus deixou claro, ensinando os discípulos e ao povo, dizendo: não temei o homem, que aquele que pode matar o teu corpo e não pode fazer mais nada com isso. Mas eu vou te ensinar a quem vocês devem temer. Temei a Deus, que ele pode tanto matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno, corpo e alma no inferno. Então veja, irmãos, que é no lago do fogo. Então veja a autoridade do nosso Pai Celestial. Então, a quem nós devemos temer? Ao Senhor. O que é temer? Honrá-lo, servi-lo, respeitá-lo. Temor não é medo, é ter respeito com seu Pai Celestial, com nosso Senhor Jesus, com a doutrina, com a palavra de Deus. Queridos, esses que morrem sem crer em Cristo, a alma vai descer. Mas no dia que Jesus vier, glória ao nome do Senhor. E olha, é muito profundo isso, viu, irmãos? Porque quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, ele não está falando em arrebatar o mundo, ele está falando em arrebatar a sua igreja. Olha o que ele disse: e os mortos ressuscitarão primeiros. É dos santos ou dos incrédulos? Ou dos dois juntos? Dos santos, irmãos. Daqueles que guardaram a palavra do Senhor. Então, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, você vai ver isso aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e depois nós seremos arrebatados num piscar de olhos e estaremos nos ares com o Senhor. Ares, ainda não entrou lá na glória. O Senhor vai reinar aqui nessa terra 1000 anos. Depois Satanás vai ser preso, depois ele vai ser solto, vai ainda importa enganar a nação para lutar contra o nosso Senhor Jesus. E depois virá o juízo final. Aí esses mortos incrédulos e também os anjos que estão lá em Judas, no livro 1, o primeiro capítulo de Judas, aqueles que foram reservados para o dia do juízo, aqueles que abandonaram, está em Pedro, que abandonou as suas habitações e desobediência, foram reservados, estão todos presos no abismo. Esses também vão ser julgados no dia do juízo. Olha, irmão, interessante. Bom, então veja, glória ao nome do Senhor Jesus. Alegrai-vos, meus amados irmãos. Alegrai-vos diante de Deus, porque Deus, vocês aceitaram Cristo como vosso Salvador. E daí, vejam bem, aí virá o juízo. Então é aí onde que cumpre aquela profecia que está em Daniel capítulo 12, versículo 2, que um será para a glória do Senhor e o outro para desprezo. Jesus não disse também, uma passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, é porque se eu ficar procurando muito aqui, eu vou delongar para vocês, mas está escrito, tá bom? Que o Senhor disse que seriam lançados no lago do fogo do inferno, onde seu bicho não morre, os vermes. Então, é muito grave, querido, é muito sério. O pecado deste mundo é tão sério, mas tão sério, que a ira de Deus, quando vier sobre este mundo, irmão, glória a Jesus, é terrível. As taças, as salvas, o Apocalipse,
para muitos é um terror. Para nós que andamos com Cristo, é a revelação, é o futuro dos filhos de Deus. Jesus tem um plano para os fiéis. Vocês irão para a glória de Cristo Jesus. Nós iremos. Oh, Deus bendito. Então, irmão, você viu que não é uma parábola de Lázaro e o rico. O que é isso? Uma repercussão. Quem tem ouvido, ouça. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina. Glória ao nome do Senhor. Então, vejamos aqui, vocês viram, como eu li aqui em Mateus 27, versículos 50, 51, 52 e 53, vocês viram que foram abertos à sepultura depois da ressurreição de Jesus. E, irmãos, Jesus subiu com o céu, eles também. Bom, eles estão no paraíso. Depois, quando o Senhor vir buscar a igreja aqui, aqueles mortos que vão ressuscitar primeiro, precisa que as suas almas venham também. Onde estão essas almas? Com o Senhor. Eles virão com seus anjos, os corpos vão ser ressuscitados. Irmãos, observa uma coisa que é muito interessante. Se o Senhor, olha, presta atenção nisso, irmãos, isso aqui é muito interessante, porque muitas pessoas desprezam, às vezes, o seu próprio corpo, e Jesus não ensina isso, não, tá? Tá bom? Jesus não ensina isso. Você pode ver que se fosse assim, para que ia ressuscitar esses corpos? Para que ia, se Deus vai dar um corpo novo? Por que vai, então, ressuscitar esses corpos? Para quê? Porque as pessoas falam, eu vou ter um corpo novo. Sim, claro, eu entendo. Mas não fica pensando assim, eu vou ter um novo corpo. Essa é carne e sangue aqui, ele não vai herdar o céu. Isso aí é verdade, irmão. Não vai porque está nesse mundo de pecado. Jesus também não morreu. E depois, quando ele ressuscitou, ele teve um outro corpo ou seu próprio corpo? O seu próprio corpo. Vocês podem ver que na ressurreição dele, que um dia ele entrou dentro de uma casa, o povo está tudo assustado, né? E falou, é um espírito. Falou, não, o espírito não tem carne, não tem osso. Vocês podem tocar em mim. Para provar a veracidade, Jesus falou para eles, tem alguma coisa para comer? Ofereceram lá um peixe e mel para ele, e ele comeu. Lembra quando Tomé duvidou dos discípulos, os discípulos disseram, Jesus esteve aqui. Eu não creio de maneira nenhuma. Se eu não colocar o meu dedo no furo dos cravos dele, das mãos dele, e também colocar o meu dedo onde ele foi lancetado ali no seu ventre, de maneira nenhuma eu creio nele. Não vou crer. Aparece Jesus lá no meio deles. Aí o Senhor Jesus já fala direto com Tomé. Tomé, venha. Está aqui os cravos, está aqui. Tomé, na hora, dobrou o joelho e adorou e disse, Senhor meu, Deus meu. Aí o Senhor fala para ele, Tomé, porque tu viste e creu em mim. Bem-aventurados são aqueles que não me viram e hão de crer em mim. Olha só que Jesus diz, e hão de crer. Quem são esses? Somos nós, amados. Vocês não viram Jesus, eu não vi o Senhor Jesus, mas o Espírito Santo nos revelou o Senhor Jesus. Irmão, sem sombra de dúvida, eu creio em Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que levou os nossos pecados naquela cruz e que ele nos deu a sua graça que nós não merecemos. E alguém pode falar assim, quem não entende isso vai falar, mas você nunca viu Jesus, como é que você pode dizer tudo isso? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Vamos ver isso se é verdade? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha o que diz aqui. Glória a Jesus. Dizendo para nós que somos cristãos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Por isso, irmãos, entenda isso. Aquele corpo que vão, seus corpos, e o meu também, que vai descer na terra, um dia eles vão ressuscitar, o nosso corpo vai voltar. Só que não será mais dessa forma. Serão glorificados, serão celestiais, glorificados. Por que celestiais? Porque é do céu. Só Deus pode fazer isso. Cristo pode fazer isso.
é dele, é o plano dele, é a obra redentora. Então, é por isso que é transformado, é glorificado. Se fosse assim, você vê que Jesus teria um outro corpo. Ele teve o próprio dele. Ele foi glorificado. Lembra quando Maria quis tocar no Senhor? Não, Maria, ainda não subi para o meu Pai. Uma passagem ali que Maria, no encontro de Cristo ali, ela não me impeça. Então, irmãos, veja que coisa mais linda. Então, o Senhor foi glorificado pelo seu próprio Pai, a qual vocês, cada um de vocês, serão glorificados. Por isso, agora você vai entender que nós temos sim, irmãos, neste corpo não pertence mais nenhum de vocês. Que vocês creram em Cristo, aceitaram Ele, esse corpo não é mais de vocês. Por isso que Satanás sempre quer lançar vaidade, quer trazer moda, quer profanar o que é santo. Me perdoa com todo respeito às nossas irmãs e os nossos irmãos. Quantas vezes o diabo tem posto na mente de muitos e usam roupas escandalosas, roupas mundanas, roupas do século deste mundo, envergonhando o templo do Senhor Jesus, porque esse templo não pertence a nós, é do Senhor. Por quê? Então vamos ver a resposta aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Vou ler para vocês. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Então, veja bem que o nosso corpo, a partir do momento que fomos comprados pelo sangue de Jesus, que está no 20, que eu vou ler para vocês daqui a pouco, é para que cada um de vocês tenha consciência que o seu corpo agora é do templo do Espírito Santo. Ele pertence, ele é o templo do Espírito Santo. Por que o templo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo habita dentro do coração de cada um de vocês. Não é o coração que está jorrando sangue para o corpo. O coração é a alma desse corpo. Tirou a alma, acabou o corpo. Então, o coração é a tua alma. Então, aqui está dizendo que esse Espírito Santo, o Pai e o Filho, veio fazer morada dentro desse corpo, juntamente na alma. Agora veja que isso não é de nós, foi proveniente de Deus, não de nós. Mas por que isso? Por que isso aconteceu? Versículo 20 vai te responder. Porque fosse comprado por bom preço. Mas que preço é esse? O sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Filho de Deus, o nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Você aceitou Ele como teu fiel Salvador, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebeu, você está selado, você é de Deus. Agora veja, olha só o que o Senhor nos pede aqui. Versículo 20. Porque fosse comprado por um bom preço, e ordena agora: glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Agora vocês entenderam que aquele seu corpo, quando for lá para a sepultura, no dia do Senhor, vai ser ressuscitado? Porque comprou, é de Deus, é do Senhor Jesus, é do templo. Mas, irmãos, como disse em outras passagens, que a carne e o sangue não herdará o reino do céu. Ninguém vai herdar, ninguém vai sair daqui vivinho para subir para o céu. Vai passar pela sepultura para que nós sejamos glorificados. Nosso corpo vai ser glorificado. Senão, irmão, não tem sentido que os corpos ressuscitem. Não tem sentido. Entendeu? Então, como o Senhor disse que os corpos vão ressuscitar primeiro, para depois o que estiver vivo ser arrebatados num piscar de olhos, significa que esse corpo
é do Senhor. Glória a Jesus. E serão transformados. Tá bem? Então, isso está muito claro. Olha só o que é uma parábola do rico e do Lázaro. Quanta coisa que o Senhor vai abrindo a nossas mentes. Queridos, vamos dar continuidade aqui. Então, vemos aqui, queridos, que lá no inferno, esse homem, ele falava. Então, ele estava muito arrependido. Ele não teve a chance de subir porque tinha um abismo entre o inferno e entre ao céu, o paraíso de Deus. Mas vejam bem, amados, vejam bem isto. Esse rico, ele teve a oportunidade de mudar o destino dele na terra. Com toda sinceridade, esse rico tinha conhecimento das leis do Senhor? Tinha. E o mendigo? Tinha. Eram judeus. Tinham conhecimento. Só que o rico desprezou o seu próximo. E o que Deus manda falar aqui, que nos ensina por isso, irmãos, não desprezamos o próximo necessitado. A gente tem que ajudar até o inimigo, dar um copo de água para aquele que está necessitado, nas suas dificuldades, naquilo que é possível. Não é verdade? Então, veja, amados, aqui vejamos, esse rico aqui era possível. O rico tinha muito dinheiro, tinha muitos bens. Para ele lá gastar um pouquinho, não ia, que poderia melhorar a vida de Lázaro, ele não se importou com isso. Mas no inferno, ele teve consciência. Irmãos, todo aquela que descer à sepultura sem aceitar o evangelho do reino de Deus, aceitar o Filho de Deus como seu fiel e salvador, e como é filho do Deus unigênito, que Deus amou o mundo de tal maneira e que deu ao seu Filho, isso está em João capítulo 3, ali nos versículos mais à frente, que deu o Filho por amor a este mundo, pela humanidade deste mundo, Deus entregou o seu único Filho para salvar todos nós. Só vão perder a vida eterna aquele que não crê em Jesus, aqueles que rejeitarem o Evangelho. Esses estarão na condenação eterna. Morreu sem crer, esse só vai... O dia que eles vier, no dia do juízo, serão colocados no lago do fogo com corpo, alma, porque os corpos deles também vão ressuscitar. Não no dia da volta de Jesus. Lá no juízo final, eles vão ressuscitar. É lá que vai descer o corpo, a alma, tudo para o inferno. É lá na frente. Mas bem-aventurados somos e todo aquele que crê e aceitar Jesus, enquanto estiver vida nessa terra, fôlego, você um dia possa estar ouvindo esse evangelho. Se você crer, você será salvo em nome do Senhor Jesus. Se tu creres de alma, será salvo. Mas se rejeitar, virar as costas ao evangelho de Cristo, naquele dia, você será rejeitado também. Isso são para aqueles que ainda relutam para não aceitar Jesus como Filho de Deus. Queridos, bom, então nós vemos aqui o sofrimento desse homem lá no inferno, erguendo os olhos, pedindo para que Abraão tivesse misericórdia, que fizesse que Lázaro colocasse água. É um tormento, hein, irmão? Mas Abraão disse que havia esse abismo entre os dois, né? Não tinha como ir, não tinha como consolar esse homem. Irmãos, infelizmente, quem vai para o inferno não tem consolo mais, mas quem morrer em Cristo será consolado. As vidas, por isso, irmão, Jesus disse, aquele que quer ganhar sua vida nesta terra perderá, que é a vida espiritual. E aquele que perder a sua vida aqui na terra, ganhar-lo-á a vida eterna. O que é perder a vida, irmão, aqui na terra? Não é que você vai morrer, é que você não vai gozar das concupiscências deste mundo. Você despreza os prazeres deste mundo, os carnais deste mundo, os prazeres carnais. E você acaba estando para andar com Deus, você vai ter que deixar muita coisa. Para andar com Jesus, você tem que abandonar tudo, tudo que não agrada a Deus. Está entendendo? Então, esses que ganham a vida eterna. Então,
a história inverte no final. E Lázaro foi isso. Lázaro, no final, ao final dele, inverteu, ele ganhou a vida eterna, ele ganhou o gozo. Os próprios anjos vieram buscar ele. Glória ao nome do Senhor. E vemos aqui, então, irmão, que no versículo, aqui no 26, né? Está falando sobre a vida após a morte, que há sim essa separação, que foi tudo que eu falei para vocês aqui. Nós vemos isto aqui, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nós temos que estar firme no Senhor para passar para o céu, irmão. Glória ao nome do Senhor. E não há mudança, hein? Se alguém achar assim, vai para o purgatório, primeiro vai para o purgatório, depois a pessoa vai ser reconsiderada, vai para o céu. Não, não. Jesus nunca mostrou ali um meio termo. É sim, sim, não, não. É céu, inferno e acabou. Não tem alguma coisa para corrigir os mortos. Não. A correção é agora. Agora é a hora da decisão. Na nossa vida é agora. Ou decidimos agora, ou enfrentamos o juízo lá na frente. Ou decidimos agora, como muitos de vocês aceitaram Jesus. Agora, quero dizer uma coisa para todos vocês, tá bem? Nunca esqueça isso. Não é só porque você se batizou, você já está salvo, como muitos aí falam. Eu fui batizado, agora sou filho de Deus. Filho de Deus não perde a vida. Vai cometendo pecado para você ver a balança que você vai ter lá na frente. Vai, comete pecado. Vai cometendo as ofensas aí para você ver se teu pai vai te perdoar. Lembra lá de Marcos, capítulo 11, versículo 25 ali? Jesus dizendo, mais ou menos 25, 26. Vai lendo ali que você vai ver. Jesus fala assim, portanto, se você estiver orando e lembrar-te de alguém, perdoa-lhe a tua ofensa, os teus pecados, e o teu Pai Celestial perdoará também o teu pecado. Está falando para quem? Para os discípulos, para os que seguem, para você, para mim. E ele, o incrédulo não ora, não. O incrédulo não ora. Isso aqui é para nós. Aí, lá no outro verso, ele diz assim, portanto, se você estiver orando e lembrar do teu próximo e não perdoar os teus pecados, também o teu Pai Celestial não perdoará os seus pecados. Ixi, e agora? Jesus foi claro, não foi? Então, o que isso está nos dizendo? São todos mesmo que vão ser salvos? Não. Tem muita gente que não perdoa. Tem muito crente que não perdoa. Coração duro mesmo. Rocha. Dureza de coração. Irmão, glorificando a Deus na terra, cantando hino, louvando, carregando o véu, carregando Bíblia, carregando o que você quiser carregar. Orar com todo mundo, falar em língua. Se o teu coração está com mágoa, está com um monte de problema, trate de acertar isso em nome do Senhor Jesus. Porque depois que partir dessa terra, não tem mais conserto. Foi Cristo que falou, hein, amados? Tá bom? Eu não estou inventando aqui, não. É o que está na Bíblia. Pode ir lá em Marcos capítulo 11, versículo 25. Vai lendo ali sobre a figueira. Lê aquela passagem que Pedro, quando voltou, lembrou, falou com o Senhor, lembrando da figueira que secou, disse, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. Se Jesus falou, tem de fé em Deus. Começa ali. E vai vendo aonde que vai chegar no final. Tá bom? Então vejamos bem aqui, amados, que já no versículo 27, aí esse diálogo aqui, né, do rico. Irmãos, interessante, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Por isso que Jesus fala assim, ajuntai os tesouros nos céus, porque lá no céu a traça não rói, o ladrão não rouba, né? E o ferrugem não destrói. E na terra já faz isso. A terra, o ladrão entra, rouba a casa da gente, faz um monte de coisa. Mas, enfim, olha que interessante isso. O rico foi sepultado. Lá no inferno ele é rico. Se ele está sofrendo nas chamas, atormentado na chama, cadê o dinheiro dele para resolver aquele problema ali? Para comprar lá um galãozinho de água, um modo de falar aqui, tá bom? Comprar um copinho de água, um dedinho lá. Por que ele está pedindo lá no paraíso
aonde Lázaro está, para molhar, porque tem água em abundância, tem paz, tem benção. Se tem água, tem vegetação, tem tudo lá. Mandou ele lá molhar a pontinha do dedo dele. Mas cadê agora o dinheiro desse rico, irmão, para resolver esse problema? Santo é o Senhor. Por isso que isso inverte, irmão. O rico ficou miserável e perdeu a vida eterna e as oportunidades. O pobre, que teve só males neste mundo, o Senhor colocou ele no gozo eterno, porque Deus é rico. Todo aquele que morre em Cristo é rico. Vai para onde? Jesus disse: não turbe o vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria a vós: eu vou subir, eu vou preparar as moradas, eu mesmo vou vir buscar vocês. Meus amados, vocês não precisam se preocupar, adquirir alguma coisa, não, porque está tudo preparado. Quem subir com Cristo é rico, rico nele. Deus não falou que Jesus é herdeiro da glória de Deus e nós somos co-herdeiros de Jesus, com Jesus? Então, nós vamos fazer parte da glória do Senhor. Vocês lembram que Jesus fez a oração em João capítulo 17? Pai, eu quero que aonde aquele, Senhor, é melhor eu ler, irmãos, porque senão eu vou falar aqui e possa mudar algumas palavras. E lendo, ela está registrada, né? Olha que diz assim, versículo 24, 17 de João, do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Olha a oração de Jesus. Pai, aqueles que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Deus deu a glória para Jesus, que me deste. Porque, por qual motivo? Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Quer dizer, o mundo nem existia. O amor de Deus com Cristo era tanto. Agora, irmão, depois que o mundo existiu, Deus amou a humanidade, a criação dele, que se perdeu pelo pecado, através do pecado, ele resolve enviar esse filho amado dele antes que esse mundo existisse e resgata as nossas almas. Meu Deus do céu, irmãos, eu não sei, tem hora que eu me emociono, sabe? Quando eu começo a meditar nisso, queridos, me dá uma emoção tão forte que às vezes as lágrimas vão brotando, sabe por quê? É um amor profundo, só quem entende isso é que acaba se emocionando essas coisas, porque é um amor profundo. Agora, como é que nós vamos usar os nossos corpos para esse mundo secular, usar a moda, e, expor os nossos corpos para a sedução, ao pecado, à cobiça, se ele pertence a Deus? Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Eu tenho certeza que vocês devem estar numa comunhão tão gloriosa. Sinta esse amor de Deus, querido. Sinta de alma, de toda a tua alma. O Senhor ama vocês, ama cada um. Por isso, irmão, irmã, você que possa estar passando por maior prova, como eu também estou. Meu pai tá, minha mãe tá, um doente, outro também depressivo, tristeza, mas nós temos uma riqueza tão grande. Vocês aí, tribulado, prova, câncer, tanta coisa, tantas coisas surgiram contra vós, mas nada pode roubar essa alegria que você tem, que é Cristo. Nós temos um futuro maravilhoso, irmãos. Nós sabemos para onde nós vamos. A questão é ser fiel, é honrar a Deus, porque só vão subir no céu os fiéis. Quando Cristo descer nessa terra, ele não vai buscar uma denominação só. Ele não vai buscar os crentes, ele vai buscar os fiéis a ele, tá bom? Então toma muito cuidado com isso. Nós fomos batizados, sim, recebemos a salvação, mas ainda está em nós essas decisões de andar com Cristo ou não andar com Cristo. Porque ser batizado e continuar pecando, esse pecado pode
nos levar a uma consequência muito grave. Existem alguns pecados que cometemos, corremos, pedindo perdão ao Senhor, mas tem que continuar andando pela palavra de Deus, obedecendo os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus. Lembra que eu sempre falo para vocês sobre a cartilha que eu considero para entrar nos céus? Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Leia esses 3 capítulos, que é da boca do próprio Filho de Deus. E no final, versículo 24 do capítulo 7, ele vai considerar cada um de nós, se somos homens ou mulheres prudentes, e realmente fizemos o nosso alicerce, a nossa casa em Cristo, em cima da rocha que é Cristo Jesus, ou então nós preferimos fazer a nossa alicerce, a nossa vida na areia, que é este mundo, aproveitar o gozo deste mundo. O que nós estamos fazendo? Medite aí, cada um de vocês, o que vocês estão fazendo. Qual é o caminho que vocês estão... Aonde você está construindo a sua vida? Se você estiver construindo em Jesus, você vai guardar todos os mandamentos deles, do Senhor, e você vai entrar no reino do céu praticando. Mas se você não guarda os mandamentos do Senhor, igual, está muito claro, por isso que Jesus deixou muitas parábolas. Você vê lá das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, as prudentes, que nem isso aqui, o homem do alicerce na rocha e o insensato na areia. As 5 loucas, 5 prudentes. Meus amados, quem somos nós agora diante de Jesus Cristo? Cada um de vocês, quem são vocês diante do nosso Pai Celestial, autor deste mundo, dos céus e da terra, o Senhor Criador de todas as coisas? Nós vamos prestar conta a Ele das nossas almas. Mas nós somos de Deus. Mas não esqueça que as nossas obras vão passar no tribunal de Cristo e vamos passar pelo fogo, todas as nossas obras. O que tiver ouro, prata e pedra preciosa, o fogo não destrói. Mas as obras em madeira, feno e palha será destruído. Vai perder o galardão. Ali diz que a pessoa não perde a vida eterna. Mas são aqueles que não trabalham, não querem trabalhar, não querem fazer obras, granjear. Mas os que fizerem pecados é gravíssimo. Então nós temos que andar na santificação da palavra. Aqui, João, no capítulo 17, na oração do Senhor aqui, ele disse aqui, irmão, bem claro, ele disse assim, ó, no versículo 3 ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bom, conhecer Deus, todo mundo fala que conhece, mas conhece os atributos de Deus? Não, muito pouco conhece os atributos de Deus. E Jesus disse, numa outra passagem aqui, que ele falou assim, deixa eu achar aqui, irmãos, que falou assim, santificai-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Deixa eu achar aqui para te passar o verso certinho, irmão. Glória a Deus. Ele está dizendo aqui, irmãos, que o Senhor disse que glorificou na terra, né? O nosso Senhor consumou a obra dele, que ele manifestou aqui no versículo 6 o nome de Deus aos homens no mundo, que desce, eram teus, e tu desce para ele, e guardaram a tua palavra, tá vendo? Então, nós temos que guardar a palavra de Deus. Guardar, irmão, é praticar, viu? Guardar a palavra de Deus é praticar. É isso, a verdade é essa, tá bom? Então, o Senhor está dizendo que ele está nos santificando através da palavra de Deus, porque nós somos santificados. Cristo nos justificou com o seu sangue. A palavra de Deus nos santifica, porque ele nos ensina. Quando você obedece aos ensinamentos, está ficando mais santo. É isso. Todos nós estamos ficando mais santos através de ouvir a palavra,
de guardar a palavra, né? Então, irmãos, o Senhor, olha aqui, ó, é o versículo 17 de João, diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos? Nós estamos lendo a palavra de Deus. Você viu como ele está santificando nós? É questão de vocês tomarem atitude, como eu também tomo atitude. Devemos. Tá bem, irmãos? Que bênção de Deus, que riqueza. Isso aqui é uma riqueza gloriosa. Bem-aventurado quem guardar em seu coração e praticar. Não é para esquecer, é para praticar. Transformar a sua vida na santidade. Bom, voltamos aqui, e nós vamos já terminar. Glória a Jesus. Aqui diz assim a palavra do Senhor, no versículo 27, né? Aí ele diz assim, ainda continuando aqui, olha no versículo 29 aqui, né? 28 ele fala assim, aí ele se preocupa, o rico está lá no inferno, né? Lá nas chamas, atormentado, aí ele se preocupa com os seus irmãos, os que estão aqui na terra vivendo, né? E ele fala assim, olha, eu rogo-te, pois, ó Pai, que mandes lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê esse testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Irmãos, vocês estão entendendo esse versículo 28, né? O 27 e o 28. Então, aí no 29, Abraão diz assim, tem Moisés e profeta, ouça-nos, irmão. Olha o dia de hoje, quantos irmãos, quantas irmãs anunciando Jesus. Mano, porque nesse momento nós somos como profetas. Olha, presta bem atenção. No Antigo Testamento, os profetas parou em João, mas isso, a profecia não parou, irmão. O dom da profecia continua. Todo aquele que prega o evangelho, ele está profetizando o reino de Deus. Ainda continua a profecia. E aqui o Senhor está dizendo, nós estamos aqui na terra, entendeu? Mas tem pessoas que não crê no evangelho, não crê em Deus, não crê em Jesus como Salvador. Mas está aqui, tem milhares de irmãos que estão viajando fora e perdem até suas vidas aí em alguns países por levar o reino do evangelho, porque aquelas pessoas não aceitam. Olha só quantos, em nome de Deus, levando as profecias, em nome de Jesus, levando as profecias, evangelista, que hoje nós falamos evangelistas, né? Aqueles que vão levar o evangelho são evangelistas. Os homens profetizaram, mas hoje nós temos a palavra da profecia. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a profecia. Por isso que quando muitas pessoas acabam não entendendo isso, que o dom da profecia é maior que língua, é o dom da palavra, é a palavra de Deus que é maior do que a linguagem. A linguagem é entre a pessoa e Deus. A palavra de Deus já é para todo ser humano, para todo mundo. Ele é enorme, ele é grande. Passa para todos. Entendeu? Alguns têm a linguagem, mas a profecia todos têm, porque recebem. Olha como ele é grande. Às vezes a pessoa pensa que profecia é profetizar a vida daqui. Não, você vai ter isso, Deus vai te dar aquilo, amanhã vai mudar, isso vai fazer. Não é essa profecia que a Bíblia, que a palavra está ensinando. A palavra está ensinando aqui que a profecia é a palavra de Deus. Mas Deus pode usar de uma forma dessa, sim. Claro que pode, mas só que nós temos que focar na palavra de Deus. Entendeu bem? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui, quando ele falou dessa forma, irmão, nós vemos aqui como foi a vida desse homem rico. Ele foi incapaz de melhorar a vida dele e não conseguiu. Mesmo com a consciência lá no inferno que ele estava, no tormento em chamas, ele não conseguiu melhorar a sua própria situação. Então, lá no inferno ele se importou pelos seus irmãos, né? Agora ele se preocupou com os destinos eternos dos seus 5 irmãos. Por que ele não se preocupou enquanto estava em vida? Mas aqui já é tarde demais, né, irmãos? Agora, quando se fala da expressão que aqui o pai Abraão fala,
né? Tem Moisés e profeta, ouçam-nos, não é isso? Então, irmão, isso aí é a maneira que Jesus estava referindo para aqueles homens lá na época deles, aos os fariseus, os judeus ali, né, aqueles homens, se referindo ao Antigo Testamento, apontando o Messias, a Cristo Jesus. E como todos, né, isso aí nós podemos ver aqui, irmãos, e eles acabaram matando Jesus, né? Mas afinal, bom, era tudo também um plano de Deus, porque eles rejeitaram, não é verdade? Mas que desde Moisés e os profetas, Salmos, Isaías, Zacarias, enfim, todos vinham apontando, até João Batista veio apontando a vinda de Jesus. Mas aqueles homens não ouviram. Santo é Deus. Então, querido, aqui nós estamos vendo, então, que e quando Lucas escreveu, né? Estamos vendo aqui que Lucas escreveu da ressurreição do nosso Senhor Jesus, ele sabia. Você pode ver que muitas poucas pessoas aceitam, mesmo que Jesus ressuscitou, ainda os judeus não aceitaram Jesus. Você vê que alguns falavam que ele era impostor, que roubaram a sepultura, os discípulos foram lá e roubaram a sepultura, mentindo. Os soldados falaram a verdade, mas eles pagaram um preço bem alto para cada um dos soldados mentirem. Aí o soldado falou, mas e se for requerido? Deixa, né? Acho que era Pilatos, inclusive, deixa conosco esse assunto, suas vidas vão estar seguras. Mas tudo, né? Mentindo. Até aqueles soldados se venderam por dinheiro e com uma obra tão linda da ressurreição de Jesus ali, eles viram o anjo, irmãos. Olha como é o incrédulo, como a pessoa pende mesmo para as coisas deste mundo. Olha só, eles se venderam, perderam as suas vidas eternas por dinheiro. Os soldados ficaram, não vou dizer ricos, mas tiveram uma boa soma de dinheiro, mas perderam. Eles viram um anjo, eles ouviram os testemunhos de Jesus, eles mesmos crucificaram ali, né? Participaram da crucificação, vê uma ressurreição dessa e ainda mentiram, irmãos. Então, veja que nós vemos aqui nessa palavra, né? São poucas pessoas que vão se arrepender. Infelizmente, essa é a verdade, né, amado? Mesmo depois de que muitos testemunharam ali os milagres, né? Que alguém ressuscitasse, você viu? Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a menina lá, filha de Jairo. Quantas maravilhas Jesus fez, né? Ele ressuscitou lá dos mortos, né? Então, é, irmãos, nós estamos pregando a mensagem do Senhor. E eles precisavam ouvir essas mensagens da salvação das Escrituras. Por isso que Jesus falou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse, nas 7 igrejas, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, será que todos nós temos mesmo ouvido para ouvir a palavra de Deus? Aí alguém vai falar, mas que estranho isso. Estranho. Muitos vão à igreja, muitos vão aos templos e vão buscar a palavra. Mas não a palavra, o que Deus quer falar com vocês. Muitos vão buscar o que Deus vai falar na vida dele. Como todo mundo individualista. Eu quero que Deus fale comigo. Aí o outro fala, eu também quero que Deus fale comigo, resolva isso. O que eu vou fazer, o que tem que isso. Mas pararam para pensar que nós temos que ir lá para ouvir o que Deus quer de todos nós para Ele? Vocês estão vendo como estão as coisas? Somos nós que erramos muito, hein, irmãos? Quem quer viver em Cristo se interessa das coisas celestiais. As demais coisas o Senhor vai nos acrescentando, Ele vai nos dando sabedoria, Ele vai atendendo as nossas necessidades, porque Ele é verdadeiro, Ele nunca foi mentiroso. Então, queridos, por gentileza, por amor ao nosso Senhor, tenham ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Tenha ouvido para ouvir os interesses da vontade de Deus na vida de cada um de vocês.
Qual é a vontade de Deus na minha vida, na sua vida? Para nós não pecarmos diante dele, para nós andarmos na santidade, andarmos em comunhão. Ai, mas cometi um erro. Não tem problema, Deus também já sabia que isso ia acontecer com você. Aí ele só fica te esperando. O que que você vai fazer? Ah, eu vou dobrar o joelho e vou falar, ô pai, eu pequei contra ti, me perdoa, limpa de novo as minhas vestes. O Senhor está prontinho para te perdoar e te renovar, porque está escrito, lembra de Provérbios lá escrito? Ainda que o justo caia 7 vezes, ele levantará. Olha, não é Deus que vai levantar esse justo, pode ver que ele mesmo se levantará. Como é que nós nos levantamos? No conhecimento da palavra de Deus? Se nós cometemos um erro, nós vamos nos pés do Senhor, se humilhamos e nós nos levantamos justificado em Cristo pela nossa humilhação. Agora, se nós formos nos justificar, já estamos dobrados e não levanta mais. Essas são as diferenças, tá bem, amado? Então, vemos aqui, esta é a palavra que nós estamos vendo aqui. Já está terminando. Guarda isso em vossos corações. Vivam felizes, irmãos. Levanta as vossas mentes, a vossa cabeça. Sejam felizes e sirva a Deus de todo o teu coração. Vocês estão percebendo como que o mundo está, irmãos? Cada dia uma novidade na Terra. Cada dia que vocês acordam, tem alguma coisa que está acontecendo na Terra. Vai acompanhando as Escrituras para você ver, cumprindo toda a palavra de Deus. E aí, aonde você está dentro dessas Escrituras? Aonde você está? Aí está lá, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Irmão, quando Cristo vier buscar a sua igreja, você acha que nós vamos estar arrebentados? Nós vamos estar quebrados? Não. Vai ser o dia da maior alegria de todos nós. Que vigor que vai ser isso. Que encontro maravilhoso. Você acha que Jesus vai vir buscar a igreja dela tudo arrebentadinho, quebradinho? Não. Porque a igreja dela, os fiéis, já está esperando por ele há muito tempo. Há muito tempo. Como está em Apocalipse, capítulo 22. O Espírito diz ao Senhor, vem, ora vem, Senhor. A noiva diz à esposa, ora vem, Senhor. Jesus responde, certamente cedo eu venho. Apocalipse, capítulo 22. Vai vendo lá nos versos lá. Querido, quem é fiel já está. Não vê a hora de Cristo chegar na sua vida, não é mesmo? Daquele não vê a hora de sermos levados para os braços do nosso amado e Salvador Jesus. Esse é o conselho que Deus nos dá, que todos vocês sejam firmes, fiéis, glorificai a Deus, e o nome de Deus seja sempre louvado, amados. Amém. 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 Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória, glória a Cristo. Só o Amém. Senhor.